Serviço de Migração Estrangeiro intensificou o cerco aos imigrantes ilegais com o reforço do patrulhamento no cordão fronteiriço, ação que já frustrou as expectativas de 38.544 cidadãos só no primeiro trimestre deste ano. A informação foi avançada pelo diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SME, Comissário de Migração Simão Milagres, em entrevista à Angope. Bom, primeiro agradecer a Angope. Nós temos estado a fazer o afastamento destes fluxos feitos de forma irregular. Só para citar, e apesar de estarmos a viver um período de pandemia da Covid-19, uma pandemia que obrigou com que os Estados, a maior parte dos Estados, encerrassem suas respectivas fronteiras, ainda assim tivemos durante o primeiro trimestre do ano em curso números bastante relevantes. Só para citar, por exemplo, tivemos cerca de 38.544 tentativas frustradas de violação das nossas fronteiras, 5.218 recusas de entrada e, consequentemente, reembarque de cidadãos que apresentaram-se indocumentados nas nossas fronteiras. Tivemos 87 notificações de abandono do nosso território nacional e aqui realçar a saída de cerca de 1.985 saídas voluntárias por permanência ilegal. Este movimento é essencialmente feito a nível das províncias fronteiriças, refiro-me às Lunda, Norte e Sul, Mochico, bem como na região de Malange. São números significantes porque, apesar, e é preciso sublinhar isso, apesar de estarmos a viver um período excepcional da nossa, a nível do mundo e particularmente a nível do nosso país, motivado pela, como disse atrás da nossa entrevista, pela Covid-19, o SME não cruzou os braços, não dormiu à sombra da bananeira e continua de forma contínua a garantir a regularidade, o acompanhamento e a fiscalizar a atividade dos estrangeiros na República de Angola. É verdade que o decreto coloca um conjunto de orientações para o cumprimento, mas ainda assim, fruto dos acordos que nós temos com a República Democrática do Congo, nós temos estado de forma paulatina a proceder e garantir o regresso ordenado de cidadãos estrangeiros que estejam de forma regular no nosso país, irregular no nosso país. Sr. Doutor, como é que interpreta esses números e que consequências têm provocado o fenómeno da imigração ilegal? E como é que antevê o futuro em termos de segurança nacional a médio prazo? Os números nos obrigam a fazer uma reflexão e que de forma paulatina continue a trabalhar no processo, na garantia da estabilidade em cooperação com as outras forças de defesa e segurança. Nós já tivemos fluxos muito maiores, só para citar, por exemplo, em anos anteriores já chegámos em apenas 12 meses a fazer repatriamento de cerca de 32 mil, houve um ano que chegámos a fazer um repatriamento de quase 50 mil pessoas. A operação recente que foi realizada a nível das províncias da Lunda Norte, um pouco por zonas da Mantífera, levou um número muito considerável, que Angola conhece os números de repatriamento de cidadãos da República Democrática do Congo e não só, e isso mostra que o Estado está efetivamente atento e sempre preocupado com a situação da segurança nacional a nível das suas fronteiras e não só. Portanto, a estabilidade política, a manutenção da estabilidade política e também a manutenção da estabilidade social a nível das nossas comunidades é garantida, de facto, com o controle de um conjunto de situações que podem alterar o seu estado normal. E alterar o seu estado normal é, de facto, fazer a gestão e o controle da imigração ilegal nessas localidades. Lembro que a imigração ilegal é tão nociva que, em alguns estados, por exemplo, em alguns países, os imigrantes chegam, inclusive, a alterar o sistema político, chegam a alterar o sistema sanitário e um conjunto de males que concorrem, de facto, com a existência e a permanência de indivíduos que não sejam
conhecidos e não estejam legalmente estabelecidos no país em que se encontram. Segundo o oficial comissário, no quadro dessas medidas, levadas a cabo em coordenação com outras forças de defesa e segurança, foram também registadas 5.218 recusas de entrada e, consequentemente, reembarque de cidadãos que se apresentaram sem documentos nas fronteiras nacionais. A incidência de imigrantes ilegais, isso decorre muito. Aqui podemos classificar como sendo em duas categorias. Por exemplo, a categoria daqueles que entram com passaportes válidos, com vistos válidos, e depois, ao longo da sua permanência, eles excedem o período de permanência e transformam-se em cidadãos irregulares, que tenham os seus vistos caducados. Mas há aqueles cidadãos aqui, entre aspas, particularmente cidadãos africanos, nossos conterrâneos, nossos concidadãos da África, principalmente da África do Oeste, que já entram mesmo para Angola de forma irregular, muitas vezes sem visto e muitas vezes indocumentados. Por quê? Nós temos uma fronteira muito vasta, dividimos uma fronteira muito vasta com a República Democrática do Congo. Temos uma outra parte que não é conflituosa, que é a fronteira com a Namíbia, que não é conflituosa com a fronteira com a Namíbia, e temos um mar também, uma fronteira marítima muito grande. É verdade que há um esforço muito grande junto da polícia, da Guarda Fronteira e das Forças Armadas, estes que são as entidades principais no processo de proteção e da salvaguarda da integridade das fronteiras, mas também temos o Serviço de Imigração que está nos postos habilitado ao movimento de pessoas a nível, refiro-me aqui a nível dos aeroportos, a nível dos postos de fronteira terrestre, mas também em alguns postos fluviais. Humanamente, podemos dizer que ainda não é possível controlar a fronteira toda. Tecnologicamente, tem havido um esforço muito grande no campo dos investimentos que o Estado tem estado a fazer para se poder, efetivamente, de forma cabal, controlar a fronteira. Mas, ainda assim, todo esse conjunto de esforços tem culminado com que haja aqueles números que acabei de apresentar, no processo de repatriamento imediato, no processo de detenção e das tentativas na rejeição das tentativas de entrada para Angola.